Ok, sabe qual é o tema? Pensar além. Há muita coisa que nós podemos e devemos pensar além. E uma delas é esta. Eu esta manhã quero-vos falar do tema ressurreição, mas desdobrado em ressurreições, porque são várias. E eu vou começar por onde normalmente gosto de começar, porque eu preocupa-me que algum de vocês ainda não esteja salvo, eu não sei. Eu não tenho acesso ao vosso coração. Eu não sei se o vosso coração já está purificado pela fé, porque é pela fé que ele fica purificado, pela fé em Cristo. Eu não sei se vocês já creram em Cristo. Não sei se já creram no coração e de coração, como eu falei logo no primeiro dia. Ok? E então, tomem atenção. Eu tenho que ser breve. Temos muito para falar. Em primeiro lugar, eu quero vos falar da ressurreição espiritual. Há uma ressurreição que não é física. E esta é talvez a mais importante, porque ela vai determinar a nossa ressurreição física futura. Porque a Bíblia diz que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Se vocês não experimentarem a ressurreição espiritual, vão ter uma ressurreição de condenação eterna. Se experimentarem a ressurreição espiritual, vão experimentar fisicamente uma ressurreição de bênção eterna. Ok. Vocês têm a noção que as pessoas, devido ao pecado, quando nascem neste mundo, nascem espiritualmente mortas? É verdade. O Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para uns discípulos que estavam preocupados com determinadas coisas que agora para o caso não interessa, e eles estavam preocupados por causa de um determinado assunto, e ele virou-se para eles assim: olha, deixem lá os mortos sepultar os mortos. Sabem o que é que ele disse? Ele disse: deixai as pessoas que ainda não são crentes, estão mortas, deixai os mortos espiritualmente sepultar os mortos fisicamente. Precisamos de ressuscitar. As pessoas, devido ao pecado, nascem mortas. E a Bíblia diz que Deus, quando cremos em Cristo, nos vivifica ou ressuscita, estando mortos em ofensas e pecados. Sabem o que é que mata as pessoas? O pecado. Deus tinha dito a Adão no jardim do Éden: no dia em que tu comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. E desde aí, David disse: em pecado me concebeu minha mãe. Por isso nós nascemos com o pecado e por isso, por causa do pecado, estamos mortos. Mas Deus, que nos ama, quer nos dar vida, quer nos ressuscitar, estando nós mortos em ofensas e pecados. E isto acontece pela fé em Cristo. Ok? Nós experimentamos esta ressurreição quando cremos em Cristo como nosso Salvador. Daí o meu apelo sempre: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Como é que isso acontece? Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo um dia disse: quem ouve a minha palavra e crê, tu estás a ouvir a palavra de Deus. Se tu creres, tens a vida eterna. Notem, e não entrarás em condenação. Já não vais experimentar aquela ressurreição da condenação, mas passaste da morte para a vida, ressuscitaste. Experimentas a ressurreição espiritual que está lá no início. Quem é que passa da morte para a vida, espiritualmente? Quem é que experimenta esta ressurreição espiritual? Quem ouve a palavra de Deus e crê. Sabes o que é que levou Adão e Eva à perdição? Foi não crerem na palavra de Deus. A serpente chegou lá: olha, foi assim que Deus disse, Eva. Pôs em dúvida a palavra de Deus. E a Eva foi na onda. O resultado, o pecado entrou e a morte. Agora, se nós quisermos ressuscitar desta morte espiritual,
Precisamos de, ouvindo a palavra, não fazer como Eva, mas crer. E se crermos, passamos da morte para a vida. Assim como Adão e Eva passaram da vida para a morte, ao não crer na palavra de Deus, nós passamos da morte para a vida e volta ao início, por crermos na palavra de Deus. Ok. Ressurreições. Sabem que a Bíblia fala em várias ressurreições. Não fala numa, nem duas, nem três, fala em várias. E tomem atenção agora, concentrem-se. Hein? A Bíblia diz que Cristo, diz Paulo aos Coríntios, ressuscitou dos mortos. Esta é uma das ressurreições, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esta expressão, foi feito as primícias dos que dormem, é uma expressão que quer dizer, foi feito os primeiros frutos. Ele foi o primeiro fruto dos que estão mortos. Ou seja, Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. E vocês dizem assim, então mas não houve outras que ressuscitaram antes? Sim, houve. Mas essas voltaram a morrer. A primeira pessoa que ressuscitou no universo, no mundo, para nunca mais morrer, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e não morre mais. Porque os outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Vamos ver? Vamos nos lembrar? Vamos nos recordar? Tomem atenção. Ok, várias pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Exemplos. No Velho Testamento. Querem ver alguns exemplos no Velho Testamento de pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer? O filho da viúva de Sarepta, Elias, foi usado por Deus para ele ressuscitar. Não vou entrar em detalhes, leiam a Bíblia, está lá a passagem. O filho da Sunamita, faltou ali o D, ficou um S. O filho da Sunamita, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, foi ressuscitado por Eliseu. Um homem que, tendo morrido, quando foram sepultá-lo, e o corpo dele tocou nos ossos de Eliseu, que estavam lá na sepultura, ressuscitou. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 13. No Novo Testamento, pessoas que ressuscitaram. Estes indivíduos ressuscitaram, viveram e morreram outra vez. Ok? Novo Testamento. Filha de Jairo. Lemos em Marcos e Lucas. Marcos 5, Lucas 8. Foi ressuscitada pelo Senhor Jesus Cristo, quando o pai estava desesperado e pediu-lhe para ir lá, que a filha estava mesmo mal. Ela morreu. O Senhor chegou lá, ressuscitou-a. Ela, mais tarde, voltou a morrer. Filho da viúva de Naim. Gosto muito desta história. Eu gosto de todas as histórias. Eu gosto da Bíblia. O filho da viúva de Naim, mas eu tenho um carinho especial por esta viúva. O filho da viúva de Naim, reparem, um jovem, estava morto e já ia para o cemitério. E diz a Bíblia que é uma grande multidão, e uma grande multidão com ele. Sabem que as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas andam aqui neste mundo e também uma grande multidão vai com elas. É uma grande multidão que vai com elas. Mas curiosamente, esta grande multidão que ia para o cemitério, esta malta que anda aí perdida, está a caminhar para o abismo, para a morte eterna, e nem se apercebem, nem têm consciência. Mas vinha uma outra multidão, porque também é uma multidãozinha, que era o Senhor Jesus Cristo que vinha em sentido contrário, e as duas multidões encontraram-se ali. E o Senhor Jesus Cristo chegou lá, parou, aquele funeral, tocou no esquife e ressuscitou aquele rapaz. Sabem de uma coisa curiosa? Quando as pessoas se encontram com Cristo, elas não apenas passam a ter vida estando mortas, como já vimos. Sabem o que acontece também? Elas dão uma inversão de marcha. Aquele funeral já não foi mais para o cemitério. Voltou para trás e foi para a cidade de Naim. Muda o rumo. Quem se encontra com Cristo, a vida muda. O sentido muda. Tudo muda. Eu, quando me converti, cheguei cá fora, nesse dia à noite, uma quinta-feira, cheguei cá fora e tudo me parecia diferente. Peguei num cigarro para fumar e sabia-me mal. Tudo estava diferente, o cigarro, as coisas que eu via, as pessoas, mas estava tudo igual. Eu é que estava diferente, eu fiquei diferente. Lázaro, amigo do Senhor Jesus Cristo. Ele era muito amigo do Senhor Jesus Cristo, Lázaro, de Betânia. Ressuscitou.
já tinha sido sepultado, o corpo dele já cheirava mal, há 4 dias que ele estava lá na sepultura, e o Senhor Jesus Cristo chegou lá e também ele ressuscitou. Voltou a morrer. Todos estes aqui, mais tarde, voltaram a morrer, ok? Para não perdermos o fio à meada. Nota! Todos eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer mais tarde. E o Senhor Jesus Cristo, não se esqueçam, foi o primeiro a ressuscitar, ele é as primícias, foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Porque vai haver mais pessoas que vão ressuscitar para nunca mais morrer. Mas o primeiro foi ele. Estes outros ressuscitaram primeiro. Mas foi uma ressurreição que não é aquela eficaz. É uma ressurreição temporária. Voltaram a morrer. Muito bem. Espero estarem a compreender. Agora vamos outra vez voltar aqui ao nosso esquema, ok? E vamos aqui ver se a gente faz aqui uma resenha rápida para vocês poderem perceber. Nós, como temos dito, temos um mistério, já tínhamos visto que a profecia estava antes do mistério, o relógio profético parou aqui, agora está a decorrer o mistério, depois o relógio profético vai ser reatado, e já falamos sobre a criação dos novos céus e a nova terra, falamos sobre estas passagens, falamos da grande tribulação, que a igreja não passa na grande tribulação, porque está fora do mistério, falamos no reino, e agora vamos às ressurreições. A Bíblia... No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, fala naquilo que a Bíblia chama a primeira ressurreição. E porque a Bíblia diz que há uma ressurreição que é chamada a primeira, as pessoas pensam que esta é a próxima ressurreição que vai haver. Não é. De facto, cronologicamente no tempo, esta ressurreição chamada a primeira não é a primeira, porque vai haver outra antes desta. E vocês dizem, como é que é isso? Então ela é a primeira e vai haver outra antes dessa? Então já não é a primeira. É a primeira na linha da profecia. Na linha da profecia, ela é a primeira ressurreição. Porque no mistério que não estava revelado, como vocês sabem, nós já falamos sobre isso, nenhum profeta sabia do mistério. Deus revelou ao apóstolo Paulo, quando começou a formar a igreja, que quando ela estiver pronta, e o parênteses que abriu aqui, quando ele fechar aqui com o arrebatamento, dá-se uma ressurreição, que não estava na profecia. E que eu chamei a ressurreição do mistério. Porquê é que eu chamei a ressurreição do mistério? Porque a Bíblia, quando fala dela, é o apóstolo Paulo que fala, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E fala dessa ressurreição. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo vier aos ares arrebatar a igreja, vai-se dar, de facto, a primeira ressurreição, que não é chamada a primeira, porque é a ressurreição do mistério, ok? Está claro? E dá-se esta ressurreição, que não estava na linha profética. E quem é que vai ressuscitar aqui? Agora ter que explicar um bocadinho para vocês poderem perceber. Quem é que vai ressuscitar aqui? Os que são arrebatados. Quem é que são os arrebatados? Todos os crentes. Quem vai ser ressuscitado aqui e ser arrebatado, porque quando se der o arrebatamento, os primeiros a partirem são os que ressuscitam. Os crentes que já morreram ressuscitam, são os primeiros a avançar. E depois os que estiverem vivos quando o Senhor vier, na altura, pode ser hoje, juntam-se aos que morreram e vão juntos a encontrar o Senhor nos ares. Mas esta é a ordem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala acerca disto. É evidente que isto é muito ramificado, tem muita coisa para dizer, eu não posso divagar. Mas vou procurar ser o mais sucinto e claro que eu puder, para aquilo que importa para agora. Quem é que ressuscita nesta ressurreição? Os crentes, mas não é todos os crentes. Só ressuscitam os crentes que são arrebatados. E quem é que é arrebatado? Só os membros do corpo de Cristo. Porque o Senhor, quando abriu este parênteses da graça, do mistério, depois vai fechá-lo, não é? Ele está a fazer um corpo. Diz a Bíblia, um corpo do qual o corpo de Cristo é cabeça. Nós somos membros desse corpo. Quando o último membro do corpo estiver salvo, o corpo está completo. E então o corpo vai se unir à cabeça. Daí se dá o arrebatamento. Portanto, quem é que vai ser arrebatado? Quem é que ressuscita ali?
Todos os crentes que pertencem ao corpo de Cristo. Os crentes fora do corpo não vão. Sabem, Moisés, Velho Testamento, não vai. Isaías, não vai. Abel, não vai. São crentes, estão salvos, mas ainda não é o tempo da ressurreição deles. Esta ressurreição é apenas a ressurreição dos crentes do mistério. E os crentes do mistério são os crentes que são salvos nesta dispensação da graça de Deus atual, que é também chamada a dispensação do mistério. E quando a igreja estiver completa, a igreja vai ao encontro do Senhor. A igreja apenas, corpo de Cristo. Só o corpo se vai juntar à cabeça. Quem não faz parte do corpo não vai se juntar à cabeça, como é lógico, não é? Se quiserem utilizar uma outra linguagem, só para... A noiva vai se juntar ao noivo. Porque há uns, como João Batista, que diz, eu sou amigo do noivo. Não é noiva. Ele dizia que era amigo do noivo. É apenas para utilizar uma linguagem bíblica, mais bíblica. Os amigos do noivo não vão, só vai a noiva. Ok? Pronto. Isto é muito importante perceber isto. Porquê? Lembram-se do ensino básico? Nós precisamos de ensino básico. Só quem percebe o ensino básico pode chegar mais à frente e ver mais além, e pensar mais além. Senão vai ter conclusões erradas. A maior parte dos crentes que não percebe nada disto, a maior parte dos crentes que não sabe distinguir profecia de mistério, que não reconhece que há aquilo que os profetas falaram desde o princípio e aquilo que nenhum profeta falou, que é o mistério, quem não percebe isto, sabe o que é que diz? Diz que quando acontecer aqui a primeira ressurreição, assim chamada, em Apocalipse 25, os crentes que vão ressuscitar são todos os crentes de todos os tempos. Abel, David, Moisés, Elias, Eliseu, por aí fora, e os crentes da igreja. Eles põem, na primeira ressurreição, põem estes crentes da igreja nesta ressurreição. Não conhecem mesmo nada da Bíblia. E nem sabem que é uma ressurreição que não faz parte da primeira, que não é chamada a primeira, mas que vai acontecer primeiro, que é a ressurreição do mistério. Está claro? Eu estou a procurar ser o mais claro possível. Muito bem. Nesta primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20 e versículo 5, e eu vou cá só dar aqui uma espreitadela à passagem, que é muito importante, e para aqueles que quiserem depois têm os dados para poderem aprofundar mais e ver as passagens que são aqui citadas. Em Apocalipse capítulo 20 e versículo 5, nós lemos assim. O versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Estão a ver? Tomem bem atenção. Isso vai acontecer aqui, no fim da grande tribulação. É aqui no fim da grande tribulação que o diabo vai ser amarrado. 1000 anos, que são os anos que vão durar o reino. Ok? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, que é o fim do reino. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Viveram quer dizer, ressuscitaram. É aqui uma ressurreição, ok? E reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Ou seja, no fim da grande tribulação, quando o Senhor vier à terra, quando Ele vier estabelecer o reino, vai-se dar a ressurreição que é a primeira. Quem é que ressuscita aqui? Olha, todos os crentes que morreram aqui na grande tribulação, que é isso que está a falar, que não adoraram a besta, nem o falso profeta, não adoraram nada disso. Esses crentes que morreram, foram perseguidos, foram mortos, morreram durante a grande tribulação, vão ressuscitar aqui.
Portanto, faz parte da primeira ressurreição estes. E todos os outros que estão para trás do mistério. Portanto, todos os que estão para trás do mistério, desde Abel, ou Adão, se quiserem, até aqui, ao início do mistério, e depois, quando acaba o mistério, na grande tribulação. São os que vão fazer parte da primeira ressurreição. E os outros mortos não reviveram, quer dizer, não ressuscitam. Os outros, quem são os outros? Os perdidos. Que perdidos? Os perdidos de todos os tempos. Os perdidos que morreram perdidos aqui, na linha profética. Os perdidos que morreram aqui, no mistério. E os perdidos que vão morrer aqui, na grande tribulação. Todos esses perdidos não ressuscitam ainda. O que acontece ali, naquela altura, ou seja, o que acontece aqui, quando o Senhor vier à terra, o que acontece aqui, é a primeira ressurreição. A primeira, só salvos, e os salvos que vão ressuscitar são os salvos da profecia, que inclui a grande tribulação. Porque os do mistério já foram ressuscitados antes, como já perceberam. E os outros mortos não reviveram, diz aqui a passagem. Não é verdade? E depois a Bíblia diz, no versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Quem não fizer parte da primeira ressurreição, vai experimentar uma coisa chamada segunda morte. Vocês têm que ter cuidado. Sabem que há uma segunda morte? Muita gente não sabe. Há pessoas aí que só se preocupam com a primeira morte. A primeira morte é aquela que a gente vai ao funeral, não é? Vai ao cemitério e acompanha o féretro, o caixão. É a primeira morte. Mas sabem que há uma segunda morte? Segunda morte para quem não crê. Quem não crê vai ter uma morte eterna. Que acontece aqui. Que é chamado a ressurreição da condenação. Ok? Se nós lemos do capítulo 5, versículos 5 a 15, nós lemos sobre esta segunda ressurreição. Porque nós lemos assim, por exemplo, no versículo 11. Vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Estes são os mortos perdidos de todos os tempos. Ele viu-os. Ok? E diz aqui a passagem que ele viu esses mortos e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Ou seja, aqui no trono branco de Deus, que é o juízo final, vai-se dar a ressurreição de todos os perdidos. Eles aqui ressuscitam também. Os corpos vão se juntar à alma e ao espírito. São julgados. E o ser trino, corpo, alma, ou melhor, o espírito, a alma e o corpo deles, são lançados no lago de fogo. E essa é chamada, na Bíblia, a ressurreição da condenação. A primeira ressurreição também é chamada na Bíblia a ressurreição da vida. E a outra, a dos perdidos, é a ressurreição da condenação. Se vocês virem aí Daniel 12, 1 e 2, Daniel 12, 1 e 2, tomem atenção. Daniel 12, 1 e 2, o profeta Daniel fala destas ressurreições. E ele diz assim, capítulo 12 de Daniel, versículos 1 e 2, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca antes houve. É a grande tribulação. Desde que houve nação até àquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra, atenção, muitos, não é todos. Hoje percebemos porque é que não é todos, mas muitos dos que dormem no pó da terra, os que morreram, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Segundo a revelação da profecia, quando na linha profética os profetas falam da ressurreição, eles dizem, vai haver uma ressurreição
para salvação e uma ressurreição para condenação. E da maneira que os profetas falam, até parece que elas se dão simultaneamente. Só que uns vão para a salvação e outros vão para a condenação. Não é verdade. É depois João, em Apocalipse, que o Senhor revela a João que essas ressurreições estão separadas por 1000 anos. A ressurreição da vida acontece no princípio do reino, quando o Senhor vai reinar, no fim da grande tribulação, e a outra ressurreição, a dos perdidos, vai acontecer no fim do reino. E então há o juízo final, logo a seguir. Ok? Isto é muito importante, porque o Senhor Jesus Cristo, em João 5, 28 e 29, e vamos a João 5, 28 a 29 para vocês verem, ele também falou disso, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra. E ele disse isto, mas reparem, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele não falou de nada do mistério. Aquilo ainda continuava um mistério. Ele sabia, ele é Deus, mas ele não revelou nada ainda, só revelou mais tarde a Paulo. E no capítulo 5, versículos 28 a 29, nós lemos assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sabe qual é a coisa mais triste que existe? Isto é dramático. Eu não vos disse há bocado que quem não é crente ainda, que nasce em pecado, está morto. E precisa de ouvir a voz do Senhor para receber vida. Se crer. E recebe vida. E já não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Lembram-se? Tão triste. As pessoas não fazerem ouvidos mocos à voz do Senhor hoje. Ele hoje fala pela palavra. E vai haver o dia em que eles vão obrigatoriamente ouvir o que nunca quiseram, só que é tarde. Vão ouvir a voz para serem condenados. Os mortos vão ouvir a voz dele. Vocês sabem que os mortos ouvem a voz do Senhor. Quando Lázaro morreu, era amigo dele. Ele chegou lá ao pé do sepulcro, 4 dias que ele já estava sepultado, já cheirava mal, diz a Bíblia. Chegou lá e disse assim: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu. Então, ouviu ou não ouviu? O Senhor pode tirar-te da morte para a vida, agora, espiritualmente. Se depois quiseres experimentar a bênção da ressurreição física eterna. Ok. E então, o Senhor disse no 28, 29... não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Uma vez mais, estamos ainda na linha profética, e de acordo com a revelação que até aqui foi dada sobre as ressurreições, parece que ambas as ressurreições acontecem no mesmo momento, só que uns para a vida e outros para a condenação eterna, certo? Mas João, em Apocalipse, mostra que há 1000 anos a separar a primeira ressurreição da ressurreição da condenação. Está claro? Eu tenho que ir assim mais com calma, que é para vocês perceberem. Muito bem. O que é que eu tenho aqui que dizer mais? Acho que não há assim mais nada a dizer. Penso que fundamentalmente, espero não me ter esquecido de nada, mas acho que não. A ressurreição do mistério acontece primeiro, mas não é a primeira ressurreição, assim chamada, mas acontece primeiro, porque não está na linha profética. Na linha profética, a primeira ressurreição, assim chamada, a primeira ressurreição, é no fim da grande tribulação, no princípio do reino, e os que ressuscitarem recebem corpos, certo? Porquê é que eles ressuscitam aqui? Se a gente fosse a falar, nunca mais parava, não é? Porquê é que a primeira ressurreição acontece aqui quando o Senhor vier à Terra? Porquê? Eles ressuscitam porquê? Porque eles vão reinar com Cristo. Adquirem corpos ressuscitados e vão reinar com o Senhor Jesus Cristo na Terra. Fantástico. Uma coisa que muitos deles tanto desejaram e que nunca tiveram oportunidade. Ok. Penso que, basicamente... Agora, quero falar de outra ressurreição. Fora destas, existe uma outra ressurreição. E vou terminar com esta. A ressurreição de Israel. Sabe que a Bíblia diz que Israel, como nação, está morta?
E sabem que a Bíblia diz que Israel, que está morta como nação, um dia vai ressuscitar? Se vocês lerem a Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, eu vou pedir ao David, se não te importas, vens aqui ler. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, vocês vão ter aqui uma visão estranha que Ezequiel viu e que tem a ver com isto. Eu vou ficar perto de ti que é para se ouvir. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ressurreição. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei que ele, como ele, me deu ordem. Ou seja, para que vivam, quer dizer, para que ressuscitem. Ok? Continua. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ressuscitaram. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quem são estes ossos que ressuscitaram? São toda a casa de Israel. Ouviram bem? Desculpa, meu filho. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Obrigado, David. E os porei na vossa terra. Vocês vão ressuscitar. Eu vou fazer com que vocês saiam das vossas sepulturas. E eu agora, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, senão a gente ficava aqui não sei quanto tempo. Mas é assim, se vocês lerem a Bíblia com atenção, vocês vão ver que as sepulturas em que Israel está neste momento são as nações. Deus sepultou-os nas nações. Há muito judeu aqui em Portugal, sabiam? Há muito judeu na França, há muito judeu na Espanha, há muito judeu na América, há muito judeu em todo o lado. Eles estão sepultados nas nações. Deus sepultou-os, mas vai chegar o dia que, tal como ossos espalhados, Ele vai juntá-los, vai fazer com que carne se junte aos ossos e eles vão viver, vão passar a ser nação, a nação de Israel. E algum de vocês diz assim, então mas isso já não existe, não está lá em Israel? Vamos ver. Cá está a visão imaginada por um pintor qualquer, que imaginou a visão que Ezequiel teve dos ossos secos. Um vale cheio de ossos. E o profeta a profetizar, e os ossos juntaram-se uns aos outros, carne cresceu entre eles, e eles passaram a ter vida, e o Senhor disse, isto é a ressurreição de Israel. Ok? Muito bem. Agora, e voltando àquilo que eu estava a dizer, a criação do Estado de Israel em 1948, há 77 anos, curiosamente, este ano fez 77 anos, não foi o cumprimento de nenhuma profecia. Não, eu estou a dizer, é uma afirmação. Não foi o cumprimento de nenhuma profecia. Quando em 1948 o Estado de Israel foi criado onde ele está, aquilo não foi cumprimento de nenhuma profecia. Porquê? Vocês já perceberam, já tem ensino básico, não tem? Ensino básico. O relógio profético não está parado, desde que a dispensação da graça começou. 1948 está dentro do mistério. Está dentro do período do mistério. Está dentro do período da dispensação da graça, em que nós vivemos. Não há profecias. O relógio profético está parado. Olha, a última vez que o relógio profético estava a correr era Joel e Daniel. Há mais. Isso ficava a pergunta de logo à tarde, em princípio. Alguém perguntou isso.
Se havia mais casos. Não vou falar disso agora. E o relógio só vai voltar a correr quando o resto destas profecias se cumprir. Portanto, enquanto isso não acontecer, está tudo parado. Como é que o Estado de Israel, criado em 48 há 77 anos, é cumprimento de uma profecia? Mas sabe de uma coisa? Muita gente aí na cristandade diz: as profecias estão-se a cumprir, o Estado de Israel é o cumprimento de uma profecia, porque Deus disse que a nação de Israel ia existir, e até falam na visão dos ossos secos, e dizendo que aquela visão dos ossos secos se cumpriu ali em 1948. Será? Será que se cumpriu? Vamos ver. O que aconteceu em 1948 não foi nenhum movimento de fé, mas foi um movimento de incredulidade. Ninguém foi lá para o Estado de Israel com fé em Cristo ou no Messias. Todos incrédulos. E ainda hoje são uma série de incrédulos. Ok. Não foi resultado da ação de Deus, mas do homem. Foi uma resolução da ONU, a Organização das Nações Unidas. Não. A profecia de Ezequiel é a mão de Deus. Não há intervenção humana. Ok? Portanto, aquilo não tem nada a ver. Mas já vão ver melhor. Quando Israel voltar à sua terra, em cumprimento da profecia, será um movimento de fé. Se vocês lerem Deuteronômio 31 a 10 e Zacarias 10, 8 a 12, vocês veem ali claramente que quando eles voltarem à sua terra, vão em fé. E em Israel, incrédulos. Atualmente. Mais do que voltar à sua terra, em 1948, quando se cumprir de facto a profecia, eles vão voltar a Deus. E aqueles indivíduos que lá estão não têm nada a ver com Deus. Nada. Absolutamente nada. Salvo alguma exceção individual. Que eu acredito que alguns possam ser crentes como eu sou. Mas individualmente, não como Estado. Não como nação. Ok? Tenho pena de não... David, anda cá, lê lá Zacarias 10, 8 a 12, se faz favor, tem que ser. Epá, a palavra de Deus é que é a nossa autoridade, não é aquilo que eu digo. Isto tem que estar baseado na Bíblia. E está baseado na Bíblia, vocês depois podem ler, não é? Mas eu também quero citar aqui, para vocês verem. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como... Espera aí. Ele vai juntar, sabem porquê? Porque os remiu. Estamos a falar de gente remida. Nós estamos a falar de incrédulos. Continua. E multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Eles vão se lembrar de mim. Aqueles que foram para lá não se lembram dele. Só a maior parte deles são ateus até. Continua. E viverão com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito. Eu farei voltar, não é a ONU. Eu farei voltar. Sim. E os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Graças a Deus. Obrigado, David. Obrigado. Tem outra passagem que também podem ler e podem confirmar que é um movimento de fé e não um movimento de incredulidade, ok? Ok. No cumprimento da profecia de Ezequiel, eles vão voltar em fé, não em incredulidade. E Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27, nós temos aqui o novo nascimento da nação de Israel. Sabem que a Bíblia, quando fala em novo nascimento, há um termo na Bíblia para falar acerca disto, que é a palavra regeneração. A palavra regeneração quer dizer novo nascimento. E nós temos esse termo na Bíblia. E a primeira vez que a Bíblia fala em regeneração, não é de almas, é a regeneração da nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo disse: quando na regeneração, disse aos 12, se não estou em erro é Mateus 19, 28, mas podem confirmar. Quando na regeneração, agora não tenho ali o mapa, que é no reino, quando ele vier a reinar, quando ele vier à terra, quando ele vier à terra vai-se dar a regeneração, ok? É então que se vai cumprir a profecia de Ezequiel. É então que a nação vai ressuscitar. É então que vai haver regeneração. Quando na regeneração, que é o novo nascimento da nação, aqueles ossos não estavam ali, já não tinham nascido antes, eram ossos, já tinham tido vida antes.
vão ser regenerados. O que temos em Ezequiel é a regeneração, que é a ressuscitação de um povo. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, que é para reinar em Jerusalém, vós, os 12 apóstolos, vos assentareis sobre 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Isto vai acontecer quando? Na regeneração, que é o novo nascimento. E daí, Ezequiel 36, 24 a 27 fala nesta regeneração em detalhe. Não tenho tempo. Eu tenho pena de vocês. Eu gosto de vocês e também quero que vocês brinquem e descontraiam, mas também que aprendam. Mas eu não quero massacrar-vos, ok? Esta passagem ainda vai ser citada mais à frente. Aqui, eu acho que pus lá parte dela. Quando voltarem à Terra, em cumprimento da profecia, não é aquilo que aconteceu em 1940 e tal, ou 48, tomarão uma enorme área de terra que Deus prometeu a Abraão. Uma enorme área, olha, estou a ver que tu vires, eu vou-te dar isso tudo. Uma área incrível. Deuteronômio 24, não é um pedacito de terra insignificante que está ali, um pedacito de terra. Aquilo que aconteceu em 1948 foi um pedacito de terra. Quando se cumprir a profecia de Ezequiel, não é um pedacito de terra, é uma área enorme que ele vai dar, ok? Pronto, está claro. Quando voltarem à terra em cumprimento da profecia, Deus não deixará nenhum judeu para trás. Vocês já imaginaram, para aqueles indivíduos que dizem que aquilo é cumprimento da profecia que aconteceu em 1948, quantos judeus ficaram para trás? Querem contar quantos judeus há cá em Portugal? Olha, que outro dia andaram a fazer esse levantamento por causa dos dinheiros e não sei o quê, e o Abramovich, que também é judeu, os judeus sefraditas e os não sei quantos. Há muitos judeus aqui em Portugal que ficaram para trás. E os judeus que estão na América? E os judeus que estão na Rússia? E os judeus que estão em todo lado? Ficaram para trás? Não. Quando se cumprir a profecia, nenhum judeu vai ficar para trás. O apóstolo Paulo diz, todo Israel será salvo. Todo. Não é parte. Ok? E Ezequiel diz, nenhum deles exclui. Vão todos. E são os anjos que vão fazer isso. Aos 4 cantos da terra, e vão juntar os seus escolhidos e vão levá-los para a terra de Israel. Vai ser o maior movimento de um povo de todos os tempos, que nem no tempo do Egito com o faraó, porque eles hoje são muito mais. E estão espalhados por toda a terra, e os anjos vão juntar os escolhidos do Senhor, porque ele tem 2 tipos de escolhidos, os da terra e os do céu. E muitas às vezes fazem essa confusão. Atenção, não vou falar disso agora. Atualmente estão milhões fora da terra, ainda sepultados no meio das nações, ok? Atualmente há mais judeus fora da terra do que na terra. Curioso, não é? E dizem que se cumpriu a profecia. Grande cumprimento. Como eu disse, Deus vai usar os seus anjos para os reunir. Lemos em Mateus 24, 31. E Deus não precisa de ajuda humana, nunca precisou de ajuda humana para cumprir as suas promessas. Sabem que Abraão cometeu um grande erro, não é? Deus fez-lhe uma promessa, eu vou-te dar um filho. E sabem o que é que ele fez? Quis ajudar. Olha, com a Sara, olha, temos ali a Agar, podias ter um filho dela. Quis ajudar Deus a cumprir a promessa. Mas Deus não disse que lhe ia dar um filho. E Deus não lhe deu um filho. Foi preciso alguma Agar para ele ter um filho. Deus não precisa de ajuda humana para cumprir as suas promessas. Ok? Deus vai reunir crentes, não vai reunir incrédulos. Os que forem para Israel, em cumprimento da profecia de Ezequiel, são crentes. Aliás, sabem o que é que a Bíblia diz? Isto vai acontecer quando ele vier à terra. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, a Bíblia diz que eles vão olhar para ele, os judeus vão olhar para ele e vão ver nele aquele a quem traspassaram. Porque eles ainda não reconhecem o Messias. Eles não reconhecem que Jesus é o Messias. Ainda não reconhecem. Mas naquele tempo, quando ele vier em poder e grande glória, eles vão reconhecer que ele é o Messias. Vão ver aquele a quem traspassaram. E sabem o que a Bíblia diz? Está Zacarias. Zacarias fala disto. E Zacarias diz, e eles vão chorar. Vão chorar.
As 12 tribos de Israel vão chorar. E até citas lá as tribos. A tribo X e as suas mulheres à parte. A tribo Y e as suas mulheres à parte. Todos vão chorar. Sabem que foi isto que Pedro tentou fazer em Pentecostes? Quando ele ofereceu o reino à nação de Israel, para eles se arrependerem e não se arrependeram, ele tentou os levar às lágrimas. Arrependei-vos! E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos! E sabem uma coisa? Não se arrependeram. Orgulhosos. É naquele evento da vinda dele à Terra que eles vão se arrepender. Porque vão reconhecer aquele que quem traspassaram. Porque Pedro disse, vós matastes o príncipe da vida. E eles, príncipe da vida. Vão reconhecer aquele a quem traspassaram. Só ali é que vão reconhecer aquele a quem traspassaram. Pedro não conseguiu. Por isso, os que vão ser juntos são pessoas que já creem. Não incrédulos, como agora estão lá em Israel. Esta é a passagem que está lá, que eu tinha dito que aparecia mais à frente. Está lá e diz isto: vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países. De todos os países. Eu estou em todos os países. Há judeu em todo lado. Mais que o Brasil, está aqui o Alberto. Também há brasileiros em todo lado. Mas, judeus mais ainda. Vos trarei para a vossa terra. Vos trarei. Não é ONU. Não é mão humana. Não é braço humano. E então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Isto é tudo menos incredulidade. Ok? É isto que vai acontecer. Está escrito. Ouçam bem agora, tomem muita atenção agora, estou quase a acabar. Hein? Mas a partir de agora ouçam com muita atenção. Que é para perceberem o embuste que é dizer que o Estado de Israel é o cumprimento de uma profecia. O Senhor Jesus Cristo disse: os mansos herdarão a terra. Não vemos qualquer indício de mansidão na conduta dos judeus atualmente. Acham que eles são mansos? Os que estão lá em Israel? São mansinhos, não são? Olha o que está a acontecer em Gaza. São mansinhos, são muito mansos. O Senhor operar e salvar, eles vão ser mansos. Os que vão herdar a terra não são guerreiros. Não vão andar com mísseis e com aquele escudo para proteger dos mísseis e contra-ataques. Esqueçam, não tem nada a ver. Ouçam. Bem-aventurados os pacificadores. No mesmo texto dos mansos que vão herdar a terra, ele diz que esses são pacificadores. E os judeus hoje não são pacificadores, são guerreiros. Ok? Chamemos os burros pelo nome. Tem que ser. Quando as profecias realmente se cumprirem, está escrito, diz Isaías, eles, os judeus, converterão as suas espadas em enxadões. Acabou. Não há mais armamento. As suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação. Coisa curiosa. Não apenas eles vão ficar pacíficos e viver em paz, como as nações também já não vão mais guerrear contra eles. Isto é a paz universal, porque Cristo, o príncipe da paz, vai estabelecer a paz universal. Nem aprenderão mais a guerrear. Acabou. Acabou a guerra. Acham que foi isso que aconteceu em Israel, em 1948, até aos nossos dias? Não tem nada a ver. A profecia só se cumprirá quando os judeus disserem, e o Senhor Jesus Cristo falou disto: bendito o que vem em nome do Senhor. Eles vão chorar e vão dizer: bendito sejas, Senhor, que vens. E vão reconhecer o Messias que eles nunca reconheceram. Bendito. Arrependidos, a chorar dos seus pecados,
Isto ainda não aconteceu. Já viram isto acontecer? Não aconteceu. Repito, é preciso pensar mais além. Mas ao pensar mais além, pensar direito, de acordo com a Bíblia. Porque a profecia está parada. Não há cumprimento de nada, de nenhuma coisa profética. Ensino básico. Espero que não se esqueçam. Muitos parece que não aprenderam com o cumprimento, entre aspas, de profecias falhadas da Segunda Guerra Mundial. O Hitler é o anticristo, o Papa é o falso profeta, ou é não sei o quê, o outro é a besta, o Mussolini, o Império Romano, o Mussolini em Itália, Império Romano restaurado. As barbaridades que se diziam então, que as profecias estavam-se a cumprir. E então, e agora? Olha, houve um crente inglês, houve um americano, na época, na Segunda Guerra Mundial, que veio lá perito em profecias e não sei o quê. Perito em profecias. Hoje não há perito em profecias. Hoje temos sempre peritos no mistério, não é? Nas profecias. Veio um americano pregar a Inglaterra. Ia falar sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e aquilo é o anticristo, aquilo é a besta, aquilo é falso profeta, o Império Romano está a ser restaurado e tal, e não sei o quê. Tudo. Quando em 1945 aquilo caiu, os crentes em Inglaterra escreveram para o crente na América assim: olha, não se importa de vir cá agora explicar como é que é. Tristeza, não é? É muito triste. E estes indivíduos, são estes indivíduos que fazem desacreditar a palavra de Deus. São estes indivíduos que fazem com que Deus deixe de ser credível aos olhos dos homens. Não desacreditemos Deus, isto é muito sério. As pessoas estão a desacreditar Deus. Sabem que eu converti-me há 50 anos, como o Francisco que está ali? Convertemos já há 50 anos. E já passaram 50 anos, desde que a gente se converteu. E nós ouvimos muitos dizerem assim: olha o que está acontecendo em Israel, olha agora, e vai acontecer, e agora? E eu já na altura ouvia isto. Então, mas andamos a brigar com coisas sérias. Não aconteceu nada. Aconteceu o quê? Nem vai acontecer. Enquanto a igreja cá estiver e não for arrebatada, nada disso vai acontecer. O relógio profético, enquanto não voltar a funcionar, nada disso acontece. Ok. Vou terminar com o exemplo de Lucas 21, 24. E vocês perguntam assim: e o que é que diz Lucas 21, 24? E vocês já estão à procura. E bem. Mas para vocês poderem ver melhor, está ali escrito: para todas as nações sereis levados cativos. São palavras do Senhor Jesus Cristo, hein? Eles foram levados cativos para todas as nações. Por isso é que eles estão sepultados nas nações todas. Eu não estou a ler o contexto, que tínhamos que ler mais o contexto, mas o que me interessa é citar esta parte agora que vem a seguir. E Jerusalém, tomem atenção ao que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele estava a dizer que, de acordo com o que estava profetizado, eles seriam levados para todas as nações. E depois disse isto: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Sabem quando é que os tempos dos gentios se completam? É quando o Senhor vem reinar. Até então, até o Senhor pegar nas rédeas deste mundo, os tempos são dos gentios. Eles põem, é ONU, é não sei o quê, põem. Quando o Senhor cá chegar, parou. Acabou a brincadeira. Ele vai reger este mundo com vara de ferro. É o dia do Senhor, já não é o tempo dos gentios. E sabem de uma coisa? Tomem atenção agora. Checkmate a quem diz que há profecias a cumprirem-se agora com esta situação de Israel. O checkmate está aqui. Jerusalém ainda continua pisada pelos gentios. No sítio mais sagrado para os judeus em Jerusalém, onde ficava o templo chamado Domo da Rocha, estão ali as mesquitas de Omar e de Al-Aqsa. As mesquitas estão lá no sítio onde estava o templo. Isto parece gozar com eles, não é? Como é que há pessoas que são tão cegas? Não estudam a Bíblia. Mas ficam muito admiradas. Ai, não sabia disto, não sabia daquilo. Mas não estudam a Bíblia, como é que vão saber? Jerusalém ainda está a ser pisada pelos gentios. Não se cumpriu profecia nenhuma. E as mesquitas estão lá, numa praça muito famosa.
A praça onde estão essas mesquitas é chamada a Esplanada das Mesquitas. Isto é mesmo para entrar com eles. É a esplanada, uma grande esplanada. Vocês já viram fotografias de Jerusalém? E não vê aquela abóbora dourada que se vê nas fotografias sempre? É das mesquitas. A imagem hoje de Jerusalém, o símbolo de Jerusalém, é aquela bola redonda dourada que se vê nas fotografias todas sobre Jerusalém. É as mesquitas. Isto é humilhante. Isto é os templos dos gentios que estão a pisá-los, a pisá-los, a pisá-los. Para a pisadura ficar mais vincada e forte, aquele lugar sagrado tem o nome de Esplanada das Mesquitas. Querem ver a Esplanada das Mesquitas? Está ali. A tal coisa dourada que eu vos disse, de Jerusalém, e a Esplanada das Mesquitas. O templo de Jerusalém estava ali por baixo. E, queridos irmãos, já não vos digo mais nada. Estudem a palavra de Deus. Estudem. E digam aos mentirosos. Tem que falar assim. Epá, eu já não tenho paciência. Já estou como os Montelos. Estou quase a morrer. Podem fazer de mim o que quiserem. Digam aos mentirosos, porque andam aí muitos mentirosos, de Bíblia na mão, a dizer mentiras às pessoas. Digam aos mentirosos as mentiras que eles estão a dizer. David. É assim, todos nós temos aqui uma oportunidade única de esclarecermos dúvidas e não deixarmos para depois este tipo de assuntos. Portanto, eu sugeria vivamente o QR Code, se puderem pôr, que coloquem este QR Code, que o leiam, os telemóveis. Se não conseguirem ler, que coloquem as questões em papel, mesmo de forma anónima, entreguem a alguém, a um de nós, mas não saiam daqui com dúvidas. Porque para muitos, eu próprio de vez em quando tenho algumas dúvidas também, e o que eu faço é tentar me esclarecer. Façam o mesmo, se tiverem, e não há perguntas parvas, não há questões ridículas. O que é parvo e o que é ridículo é sair daqui com dúvidas. Porque depois as dúvidas não vão melhorar, vão gangrenar e vão ficando cada vez piores. É bom, é tão bom a gente, quando temos uma questão, ficarmos respondidos, bem resolvidos, é muito importante. Eu sugiro vivamente que façam isso. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui, é de forma